Fala aí, pessoal. Na aula dessa semana, a gente vai falar sobre os tumores ósseos, mas a gente vai fazer isso de uma maneira bem prática para que você nunca mais trave diante de uma lesão óssea. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente desenvolve temas relacionados à radiologia musculoesquelética. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever aqui nesse canal. Então, pessoal, vamos lá, ó. Extremamente prático a nossa abordagem, tá? E para isso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: para a gente diagnosticar a lesão óssea, todo o nosso raciocínio vai ser embasado em radiografia simples. Isso idealmente, né? Então, diante de uma lesão óssea, a gente deve sempre ter radiografias simples para a gente embasar o nosso raciocínio diagnóstico. Isso por quê? Porque o raio-x simples ele é o melhor exame para estimar o comportamento biológico da lesão. Ah, o que é comportamento biológico? Basicamente é saber se a lesão ela tem alta agressividade, se ela é de baixa agressividade ou se ela tem características de agressividade intermediária. Então percebam que eu não estou falando em uma lesão ser benigna ou maligna. A gente não conversa dessa maneira. A gente fala se a lesão ela é de baixa agressividade, de média ou de alta agressividade. Então, pessoal, quais são as características de imagem que a gente vai olhar para tentar definir se a lesão ela é de um desses três grupos que eu acabei de falar. De todos eles, com certeza a característica de imagem mais importante vai ser as margens da lesão, tá? Então, a gente vai olhar para as margens de uma lesão para saber identificar se ela é uma lesão de baixa, de média ou de alta agressividade. Claro que tem outras características, tipo a presença de reação periosteal ou a mesma expansão, afilamento e destruição da cortical, que vão ajudar, que vão me fazer pensar que são lesões de baixa ou de alta agressividade, tá? Mas o principal vai ser as margens dessa lesão. Do ponto de vista clínico, a principal característica que eu quero saber para estreitar, aí sim já falando em etiologia, pensando em diagnóstico diferencial, vai ser a idade do paciente, tá bom? Então, pessoal, quando eu termino de avaliar o raio-x, eu devo ser capaz de classificar essa lesão em três grandes grupos. O primeiro, ou essa lesão é uma lesão de baixa agressividade, ou essa é uma lesão de agressividade intermediária, ou essa é uma lesão de alta agressividade. E como que eu vou fazer isso? Então, como eu falei, o principal critério para a gente pensar em agressividade de uma lesão óssea vão ser as margens dessa lesão. E o nome bonito de margem é zona de transição, tá? Então, veja, eu tenho algumas opções de margens para uma lesão. Não são muitas. São basicamente 5 opções de margem. Então, a primeira delas é uma lesão extremamente bem delimitada e que ainda tem um halo de esclerose marginal. Esqueçam a classificação numérica, 1A, 1B, 2, esqueçam isso. Pensem no conceito. Então, diante de uma lesão que é bem delimitada e ainda tem um halo de esclerose marginal, essa é a lesão com maior chance de ser uma lesão de baixa agressividade, portanto, sinalizada ali como verde na nossa classificação. Já, pessoal, se você tiver uma lesão que ela é bem delimitada, porém falta o halo de esclerose marginal, ela é bem delimitada. Pessoal, e quando eu falo bem delimitada, tem um jeito muito prático para você não ficar na dúvida disso. Imagine você pegar uma lapiseira, daquelas de ponta bem fina, ponta 0,5, que a gente usava na escola, lembra? Se você pegar uma lapiseira dessa e conseguir desenhar ao redor da lesão, tipo isso aqui, ó, essa é uma lesão de baixa agressividade. E se ela ainda tiver o halo de esclerose, aí sim ela é de mais baixa agressividade possível. Percebam que nessa lesão aqui eu até consigo desenhar as margens dessa lesão, mas falta o halo de esclerose. Então, portanto, essa é uma lesão de agressividade intermediária. Já, pessoal, qualquer outra margem que não seja essas duas que a gente descreveu, elas têm o sinal vermelho. Elas são margens que denotam uma lesão de alta agressividade. Então, pessoal, é simples assim. A gente vai olhar para as margens de uma lesão e vai, com essa característica, definir se a lesão é de baixa, média ou de alta agressividade. Percebam que eu não falei até agora em ter reação periosteal, eu não falei até agora de ter extensão extraóssea, de insuflar, de destruir cortical. Eu não falei nada disso. E é com isso que eu quero que vocês, a partir de agora, classifiquem as lesões, com as margens. Claro que a presença de erosão cortical, a presença de extensão extraóssea
Tudo isso vai ajudar, né? Claro que você se deparar com isso, isso demarca são características de lesão de alta agressividade. Mas o principal é olhar para as margens da lesão, tá bom? Então, ó, como a gente acabou de falar, o critério mais sensível, então, para delimitar se uma lesão é agressiva ou não, olhe para as margens dessa lesão, tá bom? Pessoal, dito isso, a gente vai ver alguns casos muito emblemáticos de lesões para a gente aprender a lidar com esse conhecimento que a gente acabou de aprender na prática, como eu falei, tá? Então vejam lá. Um primeiro caso que eu trago é um paciente do sexo masculino, 19 anos, tá? E ele tem dor e tumoração no joelho direito há 2 meses. Esse era o raio-x desse paciente. Então percebam, pessoal, a presença de uma lesão que eu não consigo saber nem onde ela começa, nem onde ela termina. Esse é o critério mais sensível, como a gente viu anteriormente, para dizer se essa é uma lesão agressiva ou não, tá? Então, ó, quando eu dou um zoom, vejam lá, que eu não consigo saber o início ou o fim dessa lesão. Além disso, tem nítida extensão extraóssea, né? E uma reação periosteal de aspecto agressivo. O que é uma reação periosteal de aspecto agressivo? É uma reação periosteal usualmente descontínua. E ela pode ser descontínua de vários jeitos. Raio de sol, triângulo de Codman. Percebam que faz muito pouca importância aprender, nomear se a reação periosteal é raio de sol, Codman e tal. Pensem em reação periosteal descontínua, que é de alta agressividade, versus reação periosteal contínua, que tende a ser de mais baixa agressividade. Bom? Claro que tem exceções para isso, tipo casca de cebola, que vão ser várias camadas, que também é uma reação de alta agressividade. Mas volto a dizer, esqueçam dar o nome, saber o tipo da reação periosteal. Basicamente, saibam que existem reações periosteais agressivas e não agressivas. Então, diante dessa lesão, pessoal, como é que a gente descreveria ela? A gente poderia descrever ela como uma lesão osteoblástica ou predominantemente osteoblástica, extremamente mal delimitada, não consigo saber o começo, o fim dela, de localização central na região metadiafisária distal do fêmur. Ela obviamente tem extensão extraóssea e conta com reação periosteal agressiva. Classificando essa lesão, ela com certeza estaria no grau máximo lá de agressividade, sinal vermelho para essa lesão, né? Então, pessoal, aí sim, se eu não quiser dar diagnóstico diferencial, eu posso parar por aqui. Suponha que eu não seja um radiologista musculoesquelético e eu posso parar por aí, eu tenho minhas limitações. E eu vou chegar nesse. Mas essa descrição que eu fiz até agora, isso é fundamental que qualquer radiologista saiba fazer. E principalmente saiba identificar que aquela é uma lesão de alta agressividade para poder encaminhar o paciente e não deixar aquilo parado, tá? Então, agora, elaborando um pouco mais, diante dessa lesão num paciente de 19 anos, a principal hipótese diagnóstica é essa aí, de um osteosarcoma central, ou também conhecido como convencional, tá? Que são lesões osteoblásticas mal delimitadas, que tradicionalmente têm extensão para partes moles regionais. Elas usualmente têm reação periosteal agressiva associada, e os osteosarcomas, eles tradicionalmente têm uma distribuição etária bimodal. O que eu quero dizer com isso? Eles costumam acontecer em adolescentes, né, crianças e adolescentes, mas também tem um segundo pico de incidência lá em idosos, especialmente sendo secundários, usualmente a tratamento radioterápico em algum membro, tá? Então, pessoal, passando lá para o segundo caso. Nesse caso, ó, a gente tem uma criança, uma paciente de sexo masculino de 3 anos, com dor no joelho e irritabilidade há cerca de 3 semanas, tá? Então, quando a gente via a radiografia, pessoal, ela é uma radiografia que a gente traiçoeira, né? Se a gente não olhar com cuidado, eventualmente você passa batido da lesão. Eu vou dar um zoom aqui, ó, e a gente consegue ver aí melhor com o zoom que existe uma lesão óssea aqui, ó. Dá para ver? Existe uma lesão. E se a gente fosse, ó, ela tá aqui e ela tá aqui, ó, tá vendo? Se a gente fosse classificar essa lesão baseado naquele sistema que eu falei, essa é uma lesão que eu consigo pegar a lapiseira e desenhar, como eu estava fazendo aí com o laser point. Eu consigo, mas falta o halo de esclerose marginal. Portanto, ela cairia naquele sinal amarelo. Seria uma lesão de agressividade intermediária. E essa é a sua descrição e conclusão se você não for um radiologista musculoesquelético. Tá bom, se você conseguir falar isso, você vai dizer que é uma lesão de agressividade intermediária que obviamente tem que ser investigada e não dá para deixá-la quieta aí, tá?
prosseguir a investigação, né? E você vai encaminhar para alguém que saiba, vai solicitar outros exames. Mas é importante identificar que não é uma lesão que você pode falar, é uma lesão de baixa agressividade, aquelas lesões don't touch. Isso você não pode fazer numa lesão desse tipo, tá? Então, pessoal, a descrição ficaria assim, ó, uma lesão osteolítica, parcialmente delimitada ou delimitada, mas sem o halo de esclerose marginal, tem uma localização epifisária. Isso é muito importante para eu estreitar meu diagnóstico diferencial e numa criança, né? Então, com essas características, eu consigo pensar em duas lesões principais aí nessa faixa etária. A primeira é o condroblastoma e a segunda seria um abscesso, o famoso abscesso de Brody, tema que a gente discutiu na aula passada. Eu vou deixar o link dessa aula aqui, né, na descrição, tá? Então, pessoal, essa aqui, ele era um condroblastoma. Essa lesão ela tem que ser biopsiada, obviamente, esse diagnóstico vem da biópsia. E isso é muito importante a gente parar para pensar o seguinte: o diagnóstico definitivo, pessoal, ele usualmente ele é anatomopatológico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar do seu ombro o peso de acertar o diagnóstico final. Essa não é a nossa responsabilidade. A gente, como radiologista, a gente tem a obrigação de definir a característica biológica dessa lesão, se ela é de baixa, média ou alta agressividade. E a gente, como radiologista, a gente pode estreitar o diagnóstico diferencial, achar um ou dois diagnósticos diferenciais mais prováveis, porque a gente vai estar ajudando muito o médico solicitante e o paciente principalmente. Mas não é nossa função acertar o diagnóstico em 100% das vezes. Tire esse peso dos seus ombros, tá? Então, o condrosarcoma ele tende a ser uma lesão epifisária, predominantemente osteolítica ou osteolítica. Ela usualmente é parcialmente delimitada, ou seja, não costuma ter margens escleróticas, mas tem lá um limite razoavelmente bem delimitado, né? E ele tradicionalmente acontece em indivíduos jovens, quando não crianças, tá? Passando aí, pessoal, para o terceiro caso, a gente tem isso aqui, ó, um paciente também da faixa etária pediátrica, de 6 anos, do sexo masculino, tinha dor no braço direito há cerca de 3 meses e tinha episódios de febre. A mãe contava que tinha, deu aquela, a criança está meio quente, mas não chegou a ferir objetivamente com o termômetro, e a criança tinha um sinal de alerta que é muito importante para a faixa etária pediátrica: perda de peso. A gente não espera que a criança perca peso, né? A gente está sempre esperando que a criança ganhe peso. Então, isso é um sinal de alerta importantíssimo na faixa etária pediátrica. Vejam lá, pessoal, o raio-x dessa criança, ele é outro raio-x traiçoeiro. É um daqueles raios-x que você está muito na pressa, pode até passar batido dessa lesão, tá? Dando o zoom, pessoal, vejam lá como existe uma lesão de aspecto extremamente agressivo nesse número proximal dessa criança. O que eu quero dizer com extremamente agressivo? Vou voltar e vou repetir. Pense na sua lapiseira. Você consegue, por acaso, pegar uma lapiseira e delimitar aonde essa lesão começa, onde essa lesão termina? Não dá para ter ideia, pessoal. Você não consegue saber onde a lesão está. Você mal e mal sabe onde ela está. Quem dirá saber onde ela começa e onde ela termina, tá? Então, essa é a melhor forma de você saber a característica biológica, o grau de agressividade da lesão. Pense nessa lapiseira que eu estou falando, tá? Então, vejam lá, a lesão está aqui, ó, né? Em toda essa área aí, eu não consigo saber exatamente onde ela começa e termina. Ela tem reação periosteal do tipo agressiva. Qual tipo? Ela é descontínua, esboça uma reação periosteal em raios de sol. Aqui no zoom para vocês verem melhor, tá bom? Então, pessoal, olha aqui o perfil desse braço, dessa criança, ó, aqui o perfil sem zoom, né? Eu vou dar um zoom para facilitar, ó. Vejam aqui no zoom, ó, que a gente tem um outro tipo, mudou a incidência do raio-x, eu vejo um outro tipo de reação periosteal aqui, ó, tá vendo? Uma reação periosteal nitidamente em camadas, né? Posso pensar que seja um esboço de casca de cebola aqui, mas tipicamente uma reação periosteal descontínua, o que é algo extremamente agressivo, tá? Então, pessoal, como é que ficaria a descrição desse caso aí? A gente descreveria como uma lesão predominantemente osteolítica, extremamente mal delimitada. Eu nem consigo ver direito onde a lesão está. Eu vejo mais ou menos o rumo que ela está, mas limites impossível. Então, isso é a maior característica de agressividade possível, né? Que nesse grau de agressividade aí, a gente tem até um nome específico para falar, uma lesão permeativa, né? Ela vai se embrenhando por meio do osso
e a literatura inglesa chama isso de ruído de traça, ou mouth eating, que nem está ali, né? Essa lesão, ela tem, nesse caso, né, uma localização metadiafisária e, com certeza, ela tem extensão extraóssea. Eu vou até voltar aqui, ó, para a gente dar uma prestada atenção em um fato que a gente não prestou até agora. Vejam aqui, pessoal, olha o aumento de volume de partes moles que existe aqui. Ou você acha que essa criança aí de 6 anos é tão forte assim, né? Tá malhando, tá bombada, né? Para ter um deltoide aqui desse tamanho. Não, obviamente não. Isso deve ser uma baita de uma massa de partes moles associada aí, tá? Então, como eu disse ali, ó, a gente nem tinha prestado tanta atenção, extensão extraóssea, tá bom? E reação periosteal agressiva. Nessa faixa etária, pessoal, com essas características, aí já de novo, estreitando o diagnóstico diferencial, se você tivesse terminado, você não é radiologista musculoesquelético, se tivesse terminado o seu laudo dizendo assim, ó, lesão na região metadiafisária proximal do úmero com características de alta agressividade, ponto, sugere-se prosseguimento da investigação diagnóstica. Você fez a sua função como radiologista geral, tá ótimo, tá? Você quer dar um plus? Você quer pensar um pouco mais, sugerir algumas hipóteses diagnósticas? Beleza, tá ótimo. Você faz musculoesquelético, aí fica praticamente sua obrigação estreitar o diagnóstico diferencial. E aí, diante desse quadro, o que a gente poderia pensar? Com certeza, uma hipótese excelente para esse caso seria um sarcoma de Ewing. E toda vez que a gente lembra de sarcoma de Ewing, a gente tem que lembrar de infecção, que é um diagnóstico diferencial importante para o Ewing. Tá? Então, pessoal, esse caso era um caso de sarcoma de Ewing, que é uma neoplasia que predomina em crianças, né, pacientes jovens, principalmente crianças, e cursa geralmente com lesões osteolíticas extremamente mal delimitadas, com aquele aspecto permeativo que a gente falou, e elas usualmente acontecem na diáfise de ossos longos e dá bastante massa de partes moles associada à lesão óssea. Às vezes tem menos lesão óssea visível ao raio-x e mais massa de partes moles, tá? Essa é uma característica importante dos Ewings. Dão bastante reação periosteal agressiva, e o Ewing, ele tem um aspecto interessante que ele simula a infecção. Então, por isso que eu falei que sempre que você lembrar de tumor de Ewing numa criança, você tem que colocar o diagnóstico de infecção e vice-versa, pessoal. Pensou no diagnóstico de uma infecção numa criança, fique esperto para ver se você não está comendo bola de uma lesão desse tipo. Então, eventualmente, a biópsia numa criança, ela é benéfica para você não comer bola desse tipo de coisa, tá? Passando aí, pessoal, para o nosso próximo caso, a gente tem o seguinte, ó, o caso 4, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 67 anos que tem dor óssea generalizada e um marcador de exame laboratorial que é a presença de anemia, tá? Esse é um caso relativamente simples, pessoal, em que a gente vê isso aí, ó, mas eu quero aqui exercitar a semiologia radiológica. A gente tem o quê? Múltiplas lesões predominantemente osteolíticas, delimites imprecisos, mal delimitados. Ou, de novo, alguém de vocês aí consegue pegar uma lapiseira daquelas que eu falei e delimitar cada uma dessas lesões aqui? Não, impossível, né? Então, portanto, lesões mal delimitadas. Simplifique o raciocínio dessa maneira que você nunca mais vai passar aperto com uma lesão. Pense na lapiseira, tá? Aqui a radiografia do braço dela, mostrando a presença de outras lesões com características semelhantes. E aqui essa coluna, pessoal, que é uma coluna extremamente típica dessa patologia aí, que dá múltiplas fraturas e vértebra, até a presença de vértebras planas, que seria isso aqui, uma vértebra extremamente encunhada, tá? Então, pessoal, em conjunto, todos esses achados aqui, a gente descreveria dessa maneira. São lesões osteolíticas, predominantemente osteolíticas disseminadas. Elas são, por vezes, mal delimitadas, por vezes parcialmente delimitadas, mas não tem condição de se olhar essas lesões aí e dizer que são bem delimitadas. Portanto, você posicionaria essas lesões de características agressivas, né? E existe a presença de fraturas na coluna vertebral, que se eu vou interpretar que sejam neoplasias, eu vou achar que essas fraturas eu vou passar a chamar essas fraturas de fraturas patológicas. Diante disso, pessoal, a gente tem algumas hipóteses diagnósticas para pensar, né? Então, a principal delas, a primeira delas aí seriam metástases e, com certeza, o mieloma múltiplo também, né? E esse era um caso clássico aí, pessoal, de mieloma múltiplo.
como é que vocês vão organizar o raciocínio diagnóstico com relação a mieloma? Mieloma e metástase, pessoal, é sempre um binômio. Quando você pensar em um, pense no outro e vice-versa. Então, vocês vão pensar em metástase ou mieloma em qualquer lesão em pacientes acima de 40 anos. Então, vejam o que eu estou falando. Lesões ósseas que tenham sinais de agressividade em pacientes com 40 anos ou mais, vocês vão pensar, colocar no diagnóstico diferencial metástases e mieloma múltiplo, tá bom? A gente sabe que o mieloma pode ocorrer na forma de múltiplas lesões, né, que é o mieloma clássico, ou na forma de uma lesão única, que a gente chama ela de plasmocitoma. Então, lesões acima de 40 anos, a incidência de metástases de mieloma aumenta muito e você pode organizar seu raciocínio diagnóstico dessa maneira, tá? O quinto caso, pessoal, é um caso de um paciente do sexo masculino, bem idoso, 84 anos, e tinha queixa de dor óssea generalizada, e ele tinha uma neoplasia prévia tratada quando ele tinha 60 anos. Eu não vou colocar qual é a neoplasia agora, porque senão vai ficar muito fácil o diagnóstico, né? Já é fácil, e eu não vou falar a neoplasia para não facilitar mais ainda. Então vejam as imagens. Diante dessa imagem aqui, né, fica muito simples a gente pensar com essa história que eu contei para vocês, um senhor cheio de lesão osteoblástica, né? Neoplasia de próstata com metástase ficaria muito boa a hipótese aí, né? Então, pessoal, qual é a semiologia radiológica aqui? Então, a gente tem isso aqui, ó, múltiplas lesões osteoblásticas disseminadas, né? Elas são, por vezes, parcialmente delimitadas ou por vezes mal delimitadas mesmo, ou seja, com características de agressividade, né? E aí, com certeza, fica fácil aí pensar em metástases, principalmente de próstata no ser humano sexo masculino. Tem uma coisa que vale a pena, isso aqui é um plus do plus, né? Isso aqui é um a mais aí, que seria que existe uma forma do mieloma múltiplo que ela cursa com lesões predominantemente osteoblásticas, que a gente chama de síndrome Points, tá? Então, se um dia se deparar com isso, um dos diagnósticos diferenciais que cabem aqui é síndrome Points, mas pense 25 vezes primeiro em metástases osteoblásticas, principalmente próstata, se for um indivíduo sexo masculino, tá? Então, as metástases, como eu disse, metástase e mieloma é um binômio, é basicamente o que a gente aprendeu para as metástases, e comece a pensar em metástases quando o paciente tem mais que 40 anos, tá bom? É um jeito muito interessante de você organizar o raciocínio para diagnósticos diferenciais. Esse é o sexto e último caso, pessoal. Ele foi um caso um pouquinho mais desafiador e eu vou trazer para vocês como é que foi a evolução aqui para vocês sentirem na prática como é que as coisas vão acrescentando e a gente vai formulando o raciocínio diagnóstico. Não existe isso. Tem outro mito, que não existe você bater o olho numa lesão e sair falando o diagnóstico. Tem lesões que são extremamente típicas, que a gente bate o olho e faz isso. Mas a maior parte das lesões você vai juntar critérios de imagem com critérios clínicos, principalmente a idade, e aí você vai construir um diagnóstico diferencial. Percebam que eu falei diagnóstico diferencial. Dificilmente você chega e fala, essa lesão é isso, tá? Então tenho essa noção para não ficar pensando que você tem que sempre brotar com um diagnóstico que ele tem que ser o certo, tá? Então, pessoal, esse paciente era um paciente jovem, um adulto, né, de sexo masculino, 25 anos, tinha dor na perna direita há cerca de 3 meses. Essas são as radiografias, elas honestamente foram lidas como normais, tá? Tá aqui a incidência em zoom, um zoom desse perfil ali, elas na pilha foram lidas como normal, tá? Depois, retrospectivamente, olhando atentamente e com muita calma, daria para ter feito isso na primeira vez que a gente laudou essa radiografia, mas ela de fato não chamou nossa atenção, que essa área aqui, ó, ela tem um contorno estranho, né, do endósteo, né? Então, um termo que eu não falei até agora é só o nome bonito para se aqui é cortical, aqui é a cortical do lado de fora do osso, né? Aqui é a cortical do lado de dentro do osso, que a gente chama de endósteo. Então, se você olhar com carinho aqui, ó, aqui tem uma certa erosão dessa camada endostial. Porém, essa é uma região ali perto da tuberosidade anterior da tíbia que eventualmente a gente vê uma certa irregularidade do endósteo e tal. E, como eu disse, essa radiografia foi lida como normal. Tá? O paciente persistiu com as queixas e aí o médico solicitante pediu uma ressonância. E essa era a ressonância, pessoal. Para nossa surpresa, existia uma lesão gigante, né? Não era uma lesão pequenininha, não. Era uma lesão gigante.
E eu volto com a radiografia aqui, ó, para vocês verem que ela estava lá, né? E eventualmente a gente cai do cavalo. Estou aqui mostrando que a gente eventualmente cai do cavalo mesmo, tá bom? E é normal, faz parte do jogo. Então, diante desses exames agora, né, diante dessa ressonância, a gente pensou em ser uma lesão óssea, e quando eu vejo uma lesão óssea desse tipo na ressonância, eu não sei o que é. Simples assim, tá? Eu só sei que é uma lesão óssea que tem características agressivas, porque na ressonância magnética eu estou tendo dificuldade de ver os limites da lesão, e aí voltando retrospectivamente e estudando essa lesão pelo raio-x, eu também tenho dificuldade de saber, eu nem vi ela direito, né? Então eu tenho muita dificuldade de saber onde ela está e quais são os limites dela. Portanto, uma lesão de alta agressividade, como a gente falou extensivamente nessa aula. Então vejam lá, como é que ficaria a descrição dessas lesões, tanto para ressonância quanto para o raio-x. São lesões, ou principalmente para o raio-x, né? São lesões predominantemente osteolíticas, ou é uma lesão, né? Predominantemente osteolítica, mal delimitada, né? Esboçando até um aspecto permeativo, localizada na metadiáfise proximal da tíbia. Diante disso, pessoal, a gente formula algumas hipóteses diagnósticas, mas eu já adianto aqui para você que esse diagnóstico ele vai sair muito provavelmente pela biópsia, tá? Então eu vou escrever lá uma ou duas diagnósticos diferenciais que eu vou me esforçar para pensar, mas eu vou indicar, eu vou ligar para o médico que me pediu esse exame e falar, não sei muito bem o que é isso, vamos biopsiar, tá? E me coloco à disposição, inclusive, para fazer esse diagnóstico. Uma lesão que a gente pensou, o paciente ainda está na faixa etária, é o sarcoma de Ewing ou os PNETs, né? Que eu nem entrei nesse mérito aí, que é para não complicar demais, mas é como se fosse uma família de neoplasias aí, o Ewing e os PNETs são como se fossem da mesma família, tá? E uma outra coisa que sempre vale a pena a gente lembrar é infecção, né? A infecção, as infecções, elas podem simular qualquer lesão, qualquer tipo de lesão pode ser, no final das contas, uma infecção. Então é uma hipótese diagnóstica meio coringa, que a gente pode usar ela eventualmente nos casos que a gente não sabe muito bem o rumo, tá? Então, de novo, vejam, eu não me importo muito em qual hipótese diagnóstica que eu vou dar. Eu me importo em saber que é uma lesão de alta agressividade e sugerir para o médico solicitante, para o médico que está conduzindo esse paciente, que a gente tem que prosseguir a investigação, que a gente tem que biopsiar. Tá? Essa tem que ser a nossa preocupação. Foi o que ele decidiu fazer, ele solicitou a biópsia para a gente se propôs a biopsiar na mesma semana, isso aí foi numa terça-feira, na quarta ou na quinta-feira o paciente já ia ser biopsiado, e enquanto isso ele já se adiantou, né, o clínico solicitante lá, e já solicitou exames de estadiamento, que são eles, geralmente tomo de tórax e de abdômen, né, para ver se não tem metástase à distância. E para nossa surpresa, e para a surpresa deles também, pessoal, veio isso aqui, na tomo de tórax, né? A tomo de tórax mostrou esse padrão aí, que é um padrão bem conhecido em radiologia torácica, que é um padrão miliar, né? Então vejam um corte aqui, um outro corte mais para cima, um padrão miliar disseminado, né? Múltiplos nódulos aí com distribuição randômica, caracterizando o padrão miliar. Na radiologia torácica tem pouca coisa que dá isso. Uma delas é infecção por agentes granulomatosos. O pessoal da radiologia torácica, a gente trocou a ideia lá com eles, a gente voltou a falar com o pessoal da clínica solicitante do exame original, né? E eles foram investigar melhor, o paciente tinha um antecedente pessoal importante, esse paciente ele era agricultor, tá? E, eventualmente, esses agricultores, ou paciente, pessoal da roça, eles têm um costume, que é esse aqui, ó, né? De capim, às vezes ficar mascando o capim. E nesse capim, é muito comum a incidência, ou existe, né, no ambiente, especialmente na vegetação, um fungo, que é o paracoco, né? E o paracoco ele dá um padrão de lesão tanto no pulmão, que é muito, muito parecido com o da tuberculose, né? Então, a gente fez a biópsia, né? E com tudo isso a gente pensou, né, que poderia de fato ser uma osteomielite, principalmente por agente granulomatoso, apesar de ser raro. A gente fez a biópsia e aquilo de fato se provou ser uma osteomielite por um agente fúngico, uma PB-micose óssea, algo extremamente raro, tá? E aí o que fica de lição desse caso é que infecção pode ser considerada em qualquer lesão óssea, tá bom, pessoal? Então essa é uma última coringa aí, um diagnóstico coringa, que são as infecções, tá? Então, pessoal, em resumo, o que eu quero que vocês levem para casa dessa aula? Tá? De uma maneira simples, como eu disse, para simplificar a vida de vocês. Diante de uma lesão óssea, não trave, não fique assustado. Você tem que conseguir caracterizar essa lesão óssea em um desses três grupos aqui.
E você aprendeu como fazer isso, é através das margens da lesão. Você vai olhar para as margens da lesão para conseguir fazer essa diferenciação. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima.